nome é Isabela Vitória, sou membro da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, seccional de Palhoça. Estou novamente para apresentar o quadro Mulher Espetacular no programa Zé Gancheiro. E hoje vamos falar de uma mulher que tem feito a diferença na cidade de Governador Celso Ramos. Ângela Silva, primeira-dama do município, mãe de 2 filhos e esposa do prefeito Marcos Henrique da Silva. Residente no bairro Jordão, Dona Ângela atuou na área de recursos humanos durante 14 anos. Palestrante coaching e life coach, Dona Ângela, com simpatia e sempre de bem com a vida, transfere seus conhecimentos com muita dedicação e amor. Ultimamente, tem se dedicado às causas do voluntariado, criando projetos transformadores que está fazendo a diferença na cidade. Sua maior paixão é espalhar o bem por onde passa, o que faz dela uma mulher espetacular. Gostaram? Na próxima semana falaremos de outra mulher espetacular. E o programa Zé Gancheiro de hoje está no Jordão, aqui na igreja presbiteriana, com uma celebridade do Jordão, Pastor Zinaldo. Pastor Zinaldo, que é uma pessoa respeitada na comunidade e em todo o município, e que vai nos contar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua trajetória de evangelização. Mas vamos iniciar agradecendo a Imepal Imóveis, do Dudu e do Afonso, e as lojas Ideal do seu Renato Petri, que sempre nos oferece um brinde para que a gente possa deixar de lembrança para os nossos ilustres convidados. Lembrando também que no dia 6 de novembro, isso mesmo, sexta-feira, 6 de novembro, comemoramos 58 anos de emancipação política e administrativa de Governador Celso Ramos. E sabe como isso aconteceu? Será que foi fácil? Emancipar o município foi um acordo da Câmara de Vereadores? Então eu vou falar para vocês que não foi um acordo da Câmara de Vereadores e foi muito difícil. E por quê? Porque Biguaçu, os vereadores na sua maioria, entendiam que emancipar Ganchos era tirar uma parte bastante grande do município de Biguaçu, e essa parte estava vinculada à pesca. Ganchos, na época, produzia pescados em grande quantidade, e isso seria, de qualquer maneira, para Biguaçu, um prejuízo para os cofres, visto a questão dos impostos, já que os pescadores, os pombeiros, donos de salgas, conhecidos como pombeiros, todas essas pessoas pagavam impostos pelas embarcações, pagavam impostos pela produção, pagavam impostos pelos espaços que tinham, as salgas, chamadas de salgas. Então, não foi fácil. Já havia sido cogitado em 1959 pelo o seu italiano, Avelino Boldanza, que conhecido como italiano, tentou numa conversa, e foi ele o primeiro vereador representando o Gancho na comarca de Biguaçu, no município de Biguaçu. Ele não conseguiu, não teve êxito na conversa e não apresentou um projeto. Em 1962, Miguel Pedro dos Santos, suplente de vereador na ocasião, tentou também numa conversa e não obteve êxito. Mas, eleito no pleito de 1962, Miguel Pedro dos Santos, popular Miguel Flor, começou a uma articulação junto com João Schmidt, então vereador representando o distrito de Antônio Carlos, e tentando colocar para os seus pares a importância da emancipação de Ganchos, visto que Ganchos não tinha estradas, Ganchos não tinha energia elétrica, não havia água encanada. A região sul do município, que abrangia de Areias de Baixo a Armação da Piedade e Palmas, eram comunidades isoladas, ou seja, todo o transporte
teria que ser feito pelo mar. E isso causou um prejuízo grande e causava, inclusive, mortes de mulheres que eram levadas às maternidades, mortes de crianças, né, por naufrágios que aconteciam. E não foi uma vez só que aconteceu essas tragédias. Em 1963, então, o ano que conseguimos nos libertar dessa ideia de pertencer a Biguaçu, Miguel Pedro dos Santos, então, já no mês de abril, levou o projeto à Câmara. E conseguindo quase convencer todos os vereadores, o amigo Arlindo Correia apresenta um projeto para emancipar Sorocaba. E aí o que aconteceu? Somando a população de Sorocaba, Três Riachos e toda aquela região, a população daquela região era maior do que a população de Gancho. E isso aí foi um argumento que o senhor Arlindo Correia teve em dizer, não, se é para emancipar Ganchos e Antônio Carlos, eu quero que emancipe também, vamos emancipar Sorocaba. Mas uma atacada inteligente, Miguel Pedro dos Santos não colocou o projeto, recolheu esse projeto que ia ser colocado, porque se o projeto entrasse naquele mês de abril e fosse rejeitado, ele só seria colocado no ano seguinte, ele não poderia ser colocado no mesmo ano. Então, desta forma, Miguel Pedro dos Santos, o Miguel Flor, fez o seguinte: resolveu passar junto com o João Schmidt em todas as casas, udenistas e PCDistas, né? E aí, convencendo os vereadores, os seus pais, que da importância de Antônio Carlos e a importância de Biguaçu ser emancipado. E, numa contraproposta para Arlindo Correia, Miguel Flor fez ele entender que seria interessante Sorocaba, naquele momento, tornar-se distrito, para futuramente tornar-se, então, município. E no dia 16 de julho de 1963, então, foi dada a tacada final e Gancho, pela Câmara Municipal, ficou emancipado, sendo que no dia 6 de novembro de 1963, foi homologada a Lei de Emancipação de Ganchos e de Antônio Carlos pelo então deputado Ivo Silveira na Assembleia Legislativa. Deu para entender? É isso aí, amigos. Então agora nós vamos com o pastor Zinaldo. Nossa. E aí com o pastor Zinaldo, que eu tenho todo o respeito e todo o carinho, pastor Zinaldo. O senhor para mim é uma celebridade. Como é que o pastor Zinaldo chegou em Governador Celso Ramos, mais precisamente no Jordão? Olha, rapaz, a minha vinda para cá, ela tem muito a ver com o meu chamado, né? Eu vim de um lar, vamos dizer, católico não praticante e me converti. E na época, logo em seguida, 2, 3 anos depois, fui para o seminário, né? E no seminário, quando eu estava terminando o meu curso, e na época, quando comecei minha caminhada, eu namorava uma moça, né? A gente era noivo, e ela então foi para os Estados Unidos e a gente terminou, rompeu esse noivado. Isso no Rio de Janeiro? Isso no Rio de Janeiro, né? E ao romper esse noivado, foi uma fase assim muito difícil, último ano de seminário, a gente gostava da moça, tinha uma relação muito grande com a família, que foi uma família que me orientou muito na minha caminhada, porque eu tinha muita resistência dentro de casa, pelo fato de ser crente, né, e estar também no seminário. E ela então nesse romper e nessa caminhada, até que uma amiga minha do seminário me convidou para fazer parte de um grupo, para ir em um grupo de jovens numa igreja batista, porque eu era da igreja batista, né? Então eu fui e ela disse: olha, mas antes nós vamos passar na casa de uma amiga nossa e a gente vai passar ali para orar e tudo. E essa amiga era uma senhora da Assembleia de Deus, né? Então nós fomos mais cedo e quando chegamos lá, nós oramos. Aquela oração da Assembleia de Deus é bem calorosa, né? E que bom. E depois então ela disse algumas coisas para mim. Então ela falou: olha, Deus está me revelando algumas coisas. Eu sempre fui meio arredio a essa questão,
porque é muito complicado, né? Às vezes a gente também ouviu muita coisa que não aconteceu. Mas ela chegou para mim e disse o seguinte: olha, algumas coisas Deus está mandando te dizer. Uma é que a pessoa que você namorava não vai mais voltar para você. Outra é que você vai ter uma surpresa com ela. Mas Deus está dizendo que está preparando uma outra pessoa para você, só que não no Rio de Janeiro. E não vai ser na Igreja Batista. Aí eu, bom, tudo bem, saí dali. Até né, minha colega perguntou o que você achou e tudo mais. Falei, olha, vamos esperar, vamos ver o que vai dar. E ela disse, olha, você nunca vai esquecer disso, pode demorar anos, mas isso vai acontecer. E eu achava difícil, porque eu estava numa denominação muito fervoroso ali, todo o Rio de Janeiro, nunca imaginei sair de lá. Quer dizer, eu até imaginei, né? Até digo que eu peço uma coisa e Deus me dá outra. Então eu fiz planos para ir para o norte, você vê, eu vim para o sul, eu fiz plano para ficar em Minas, acabava um tempo ficando no Rio de Janeiro, fiz plano para casar com uma, foi com outra. Então foi tudo o contrário. Mas enfim, aí eu sei que aconteceu dela dizer, olha, Deus está levando uma outra pessoa que vai ser em outro estado e uma outra denominação. E o tempo passou, um ano depois, aí essa minha ex-noiva que já estava nos Estados Unidos, começou a namorar, um tempo depois casou, e um colega meu, o pastor Marcelo, né, o pastor Marcelo da Igreja Batista, foi ser pastor da Igreja Batista em Tijucas, né, e eu trabalhava no banco, trabalhava no Bradesco, e ele me convidou para passar as férias aqui. E eu vim muito entusiasmado, gostei do local, porque já estava meio saturado também do Rio de Janeiro e tudo que tinha acontecido, queria me livrar um pouco, né? Mas a gente tinha assim, uma ligação muito forte dentro de casa por conta da minha mãe, né? Aos 12 anos de idade meus pais se separaram, então a gente ficou muito unido, eu, minha mãe e minha irmã. E enfim, então a gente de repente eu vim para cá em férias e eu me entusiasmei com o local. Achei isso aqui maravilhoso, Jordão, né? Gostava também de Tijucas, mas Jordão eu fiquei encantado. Eu descobri, poxa, eu acho que eu sou rural, né? Eu não sou muito urbano, não, eu sou meio rural, assim. Porque eu gostava, era de galinha, enfim, tinha meu sogro, né? Tinha animais aqui, isso aqui era tudo pasto. E eu me encantei. Mas eu fiquei, poxa, vou sair do Rio de Janeiro, mas será que Deus quer me mandar para cá? Não quer? Aquela coisa toda. Aí eu falei, olha, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou no banco e eu vou ver se eu consigo uma transferência. Aí eu conversei com o gerente do banco e ele falou, olha, hoje está quase que impossível uma transferência para cá, porque o banco, na política dele agora, não está transferindo ninguém. Mas você escreve uma carta, se alguém me perguntar alguma coisa, eu digo que aceito, não tem problema nenhum. Aí tá, voltei para o Rio de Janeiro e quando cheguei no Rio de Janeiro, procurei o gerente, escrevi a carta, ele falou a mesma coisa, ó, a política do banco hoje não está transferindo ninguém, né? Mas você escreve uma carta, se perguntarem alguma coisa, eu autorizo, se lá aceitarem, tá tudo bem. Aí eu já fiquei naquela, não, acho que eu não vou ficar por aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Porque largar aqui a casa e tal, ir para lá num lugar, nunca fiquei sozinho, assim, então seria muito estranho, embora eu ia ficar com o pastor Marcelo, né? Mas aí aconteceu que eu fiz a carta, entreguei ao gerente, ele entregou à diretoria e aguardamos. Quando foi 3 meses depois, para surpresa, o gerente me chama e diz, ó, sua transferência, não sei como, mas saiu. Aí eu, puxa vida, mas será que é isso mesmo que eu quero? Não é? E eu fiquei naquela dúvida, porque na verdade eu escrevi a carta para dizer para Deus, ó, eu tentei. Tá na tua mão, né? Eu tentei, mas olha, eu acho que o negócio não é esse, é para ficar por aqui. Mas, enfim, eu sei que saiu e eu fiquei naquela dúvida e olha, foi assim, uns dias terríveis, porque ele falou, ó, você tem 1 semana para se apresentar lá. Aí eu orando e chorando e falando com a mãe, e não deve ir, aquela coisa toda. Aí eu decidi, não, eu não vou. Eu estou decidido, eu não vou. Aí chamei o gerente e falei, olha, rapaz, eu estou desistindo, eu não quero ir. Aí ele falou, ó, é tarde, ou você vai para lá ou você vai para a rua. Não tem como desistir disso. Aí eu, tá bom, então preparei as coisas e me mandei para cá. Aí cheguei, comecei... Aí eu vim para a igreja, para a congregação, tinha uma congregação batista aqui no Jordão, né? Na época o seu Éden, nossa, um carinho muito grande por aquela família, porque eles me acolheram ali no começo, né? Então tive toda uma atenção deles ali. Então a gente veio para cá
E o pastor Marcelo falou, porque a congregação não tinha condições de sustentar um pastor, você como já trabalha no banco, então tem mais a sua independência, não ia ficar dependendo de igreja, aquela coisa toda. Aí eu aceitei o desafio, fiquei aqui, depois o Marcelo, olha, eu tô indo para o Rio de Janeiro, tô voltando. Eu, pô, cara, não me traz para cá agora que você vai embora. Mas a gente tinha assim, um bom relacionamento, enfim. Aí ele realmente foi para o Rio de Janeiro e eu assumi a Igreja Batista em Tijucas. Também uma igreja pequena, muito simples ali, que era a mesma situação, não tinha assim condições de manter, né, um pastor, mas como eu trabalhava, tinha minha independência, então eu fiquei ali um tempo. Só que chegou um momento que o banco estava em recesso, então estava dispensando muita gente. E na época o gerente chegou para mim e disse, olha, o funcionário mais novo que eu tenho aqui, embora eu já estava 3 anos ali, o funcionário mais novo é você, então todo mundo aqui é bom e eu vou ter que te dispensar. Eu, não, tudo bem, eu, graças a Deus, vou voltar para o Rio de Janeiro. Porque a saudade da família é muito grande, né? E era uma época, Miguel, que assim, a gente hoje tem o celular, tem internet, né? Mas naquela época você tinha um orelhão e os orelhões lá de Tijucas não funcionavam. Rapaz, eu chorei muita noite ali, porque quando eu vim para cá, eu vim só com a roupa do corpo e alguns livros, então não tinha móvel. A cama era uma cama de material que o seu Éder tinha feito, deixou lá na casa, né? Enfim, então foi assim, momentos muito difíceis. Eu já estava, né, casado e tudo, então, pô, beleza, vou voltar para o Rio. Aí volto eu para o Rio, Mara, Cuia e a família. Já estava com 2 filhas, né? E quando chego no Rio, fiquei um tempinho lá. Aí minha sogra me liga, olha, o Ni, que é o cunhado da Mara, minha esposa, ele foi contemplado com uma casa que era aquela casa que o seu Neri, lembra na época do Neri, que teve umas, financiou umas casinhas e tudo mais, e ele foi contemplado, mas ele não quer. E você quer? Eu falei, bom, para quem não tem nada, uma casinha dessa é uma mansão, né? Opa, tem lugar aí para colocar? Não tem, porque minha mãe, que é a mãe dela dizendo, né, tem um espaçozinho aqui, um terreno, então a gente cede. Aí eu, beleza, pode mandar construir aí que vou ver o que eu vou fazer, mas só que eu estou desempregado agora, né, e eu não estou aqui com nenhuma igreja. Já estava casado aqui? Eu estava no Rio, eu estava no Rio já. E já tinha voltado para o Rio, né? E aí veio essa questão da casa, mas eu fiquei preocupado, tá, mas como é que eu vou viver, né? Eu vou ficar ali, né, dependendo de sogro, de sogra, é meio complicado. Não que eles não me ajudassem, me ajudaram muito até em fases ali que eu precisei, mas aconteceu que logo em seguida, questão assim de 1 ou 2 semanas, o gerente do banco me liga, olha, eu estou precisando de um corretor para seguros. E eu não pensei em outra pessoa a não ser você. Quer trabalhar aqui com a gente? Aí eu, bom, tem a casa, tem o emprego, é para lá que eu volto. Aí eu voltei para cá novamente. Aí fiquei lá um tempo trabalhando no banco, mas eu já estava desligado da Igreja Batista. E nesse período eu me aproximei da Igreja Presbiteriana aqui no Jordão. O pastor Alcântara foi que me deu todo o suporte. Isso mais ou menos no ano de... Olha, isso foi em torno... Foi em 80, foi 92, 93 por aí. 92, 93. Já era casado e tinha 2 meninas? Isso, já casado e já tinha 2 meninas. E de lá para cá, pastor Zinaldo... Aí de lá para cá, eu fiquei aqui no Jordão um tempo. Depois, então, o presbitério da Igreja Presbiteriana de Florianópolis, ele aceitou, né, como pastor da igreja. E eu fiquei no canto. Fiquei 7 anos ali no canto. Trabalhei 7 anos no canto como pastor. E depois, então, o pastor Alcântara, ele teve a aposentadoria que já é compulsória, né? Então ele já não pôde mais permanecer. E eu assumi a igreja aqui do Jordão. A igreja presbiteriana do Canto e a igreja presbiteriana do Jordão são da mesma linha, são igrejas irmãs. Porque sempre foram, né? Isso, do Jordão. Na verdade, a Igreja do Jordão, ela acabou organizando a Igreja do Canto. Sim. E de Areias de Baixo também. É como se fosse a igreja sede, né? Mas elas são independentes. São independentes? São independentes, A gente não tem... E a Caíra? Então, a Caíra se transformou em Areias de Baixo. A Caíra tinha ali um... Eu lembro mesmo do tempo da Dona Nália, né? Da Dona Nália, Isso, é verdade, Eu acabei ficando, né? Quando eu pastorei aqui o Jordão...
Então também pastoreei lá, porque era uma congregação. Aí sim, ela tinha vínculo com a Igreja do Jordão por conta da congregação. Ó, pastor, vou fazer uma pergunta que a Igreja do Canto, né, como outras igrejas, elas passam por uma transformação quase sempre porque surgem outras denominações, né? E o Jordão não tem isso. Não. Né? Porque o Jordão o povo é presbiteriano. Isso, né? isso. O povo é presbiteriano. Então, quer dizer, essa modificação que acontece lá nessa outras igrejas presbiterianas afeta de alguma maneira a igreja presbiteriana do Jordão? Não. Não afeta. Não, porque a igreja é como eu falei. Ela é independente? É independente, né? E aqui no Jordão, agora não, você tem mais aberturas, né? Então começa a vir outras denominações, mas a Igreja do Jordão, a localidade ela sempre foi muito tradicional, né? Tradicional, né? Ela foi bem conservadora assim durante com a história da igreja. Com a história da igreja, né? Porque o bairro praticamente cresceu com a igreja, né? Então a igreja ela acabou influenciando muito a comunidade. Você vê que foi em 1907, 22 de dezembro de 1907. Então você vê que o bairro ele cresce com a igreja aqui dentro, né? Então como é um bairro que agora está crescendo, né? Um pequeno. E as pessoas não tinham também muitas outras alternativas. Você vê que a Igreja Católica ainda não tinha vindo para cá. Ela não entrou aqui, né? Não entrou. No caso a Batista que entrou, mas também não veio. Ficou, né? Outras tentaram um tempo atrás também, não conseguiram se firmar. Agora não, agora já tem uma nova sociedade, vamos dizer assim, e hoje as pessoas já têm outras possibilidades, né? E esse trabalho de evangelização que o senhor faz aqui, sim. Também tem um lado social, né? Isso, basicamente através do lado social, né? A gente, hoje, por exemplo, a gente trabalha com um ministério dentro da igreja que distribui cestas básicas, então a gente arrecada isso. E como eu sou formado em psicologia, a gente dá atendimento aqui psicológico toda quinta-feira. Tá? Interessante. A gente oferece esse atendimento gratuito. Esse atendimento é só para as pessoas da igreja? Não, é livre. Inclusive, a gente atendeu um período, bastante tempo, foi o Conselho Tutelar, que a gente trabalhou junto, fez parceria. A gente já fez parceria, porque agora tem psicólogo dentro da prefeitura, mas quando não tinha, a gente atendia o Conselho Tutelar. É muito importante as pessoas saberem, né? Esse trabalho social. Sim, E a gente ia até na casa das crianças quando tinha essa necessidade e tudo mais. Então a gente, claro, é um trabalho profissional, né? Sim, mas, enfim, está dentro da igreja. E agora a gente está montando um grupo, quer dizer, a gente já tentou, vem tentando isso já há uns 2 meses. De repente fica aqui o convite, né, se você permite, que é um grupo de apoio aos lutos, as pessoas que estão vivendo em processo de luto. Então eu já tenho uma equipe de estagiários de psicologia também, né, onde a gente já tem o espaço, já tem o programa, e a gente chegou até a entrar em contato com algumas pessoas por conta da pandemia, então a gente teve ali muitas perdas, né? E a gente entendeu que esse trabalho seria um trabalho muito importante de você ouvir, de você acolher pessoas que estão sofrendo por conta da perda de alguém importante na família, né? Então a gente está aí com o projeto e quer ver se já lança aí no mês que vem. Eu percebi durante a pandemia, assim, para nós fechar a ideia então, até porque sou seu fã, né? E eu não deixava de assistir os trabalhos da igreja através dos meios através da internet. E eu percebia que a igreja em massa estava assistindo, né? Sim. O pessoal acompanhava. Aonde que a pandemia afetou a Igreja do Jordão? Já que o senhor faz esse trabalho, né? Sim. E presente, vamos dizer, mesmo através de uma câmera, que era o que tinha para o momento, né? Sim, Mas aonde que afetou? Então, de uma certa forma, a pandemia ela permitiu a gente ter um olhar diferente sobre a igreja,
Né? E uma coisa que eu sempre dizia é que o templo estava fechado, mas a igreja não. Né? Então a gente não entende igreja como evento, como atividade, como programação, é muito além disso. Agora, é claro que assim como ela afetou o mundo todo, e eu creio que algumas pessoas que estavam ali meio que caminhando, arrastando, essas pessoas caíram. Né? Pessoas que estavam com algumas dificuldades de se manter firme e tudo nessa caminhada, então isso realmente houve essa redução. Né? Isso, enfim, afetou nesse aspecto de pessoas que acabaram se esfriando, né? Pessoas que já não estavam muito firmes, né? Vamos dizer. Mas assim, a maior parte ela permanece. Eu percebia isso pelas mensagens que eram colocadas, né? Eu estava ali acompanhando. Isso, muita gente acompanhou. Muita gente acompanhou. Então E agora já está presencial, né? Agora está. A gente segurou o quanto pôde, né? Porque entendia a necessidade, enfim, a importância de você não abrir, até porque a nossa comunidade é uma comunidade idosa, então a gente teve muito cuidado em relação a isso. Mas é aquilo, como é uma igreja muito forte nesse aspecto, né? As pessoas estão muito dentro da igreja, elas acompanhavam, né? Até pessoas idosas, inclusive, os netos iam lá, os filhos iam lá, ligavam, eles acompanhavam, então foi bem legal. Como bom pastor e ótimo psicólogo, eu vejo o pastor Zinaldo nas casas, né, das pessoas idosas ali, né? Sei. Sempre, né, dando um apoio, né? E isso é muito importante. Pastor, a gente tem um tempo, né, que o Alex já fez o sinal, mas uma mensagem que o senhor deixa para o governador Celso Ramos, que completa 58 anos. Então, nossa mensagem é que a gente não perca a esperança, a gente não perca a fé. Creio que nós vamos ter transformações na sociedade, muitas coisas vão mudar na nossa vida, mas sobretudo a esperança, a fé, e que a gente não perca o amor ao próximo. Algo que tem sido muito discutido ultimamente, mas que o amor ao próximo seja intenso, seja algo que venha arder o nosso coração. Nós precisamos um dos outros, né? E que Deus sempre nos abençoe. É o cara, né? Falar o quê? Agradecer esse homem aqui e dizer que na próxima quarta estaremos então novamente com o programa Zé Gancheiro.